E aí, pessoal, começou a rodada 31 do Brasileirão. E olha, que comecinho, hein? Os jogos de sábado já deram o que falar, mexendo com tudo, com a briga pelo título e a luta lá embaixo. Bora ver o que rolou e como isso já tá desenhando o futuro dos times. Não tem jeito. Chegando na reta final do campeonato, cada pontinho vale ouro, né? É disputado na unha. E essa rodada 31 já deu pra sentir o drama. Cada jogo tem um peso gigantesco, seja pra quem sonha com o título, com a vaga na Libertadores, ou pra quem tá naquela luta desesperada pra não cair. Então, a grande questão é: quem saiu rindo e quem saiu chorando nesse começo de rodada? Tivemos de tudo, viu? Herói, vilão, jogo emocionante e uns outros que, vamos ser sinceros, deram um soninho. Vamos mergulhar em cada confronto para entender o que aconteceu. Beleza, vamos começar falando da parte de cima da tabela. A briga pelo título tá pegando fogo. E o Cruzeiro entrou em campo no Mineirão contra o Vitória, sabendo que não tinha outro resultado. Era vencer ou vencer para botar aquela pressão no Palmeiras e no Flamengo. E que partida foi essa, hein? O primeiro tempo foi uma loucura, elétrico. De um lado, o desespero do Vitória, do outro, a ambição do Cruzeiro. Para se ter uma ideia, com 15 segundos de jogo, o Vitória já perde um gol feito com o Mateuzinho. Depois disso, a porteira abriu. Todos os 4 gols do jogo saíram ali, na primeira etapa. O Cruzeiro foi fatal, não perdoou e construiu uma vitória importantíssima. E esse número aí na tela? 9. Que será que significa? Pois é, 9 era o número de partidas que o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, estava na seca, sem fazer gol. Um jejum que já estava pesando, né? Tanto para ele quanto para a torcida. Mas olha, acabou. E acabou em grande estilo. E o cara voltou com tudo. O fim do jejum foi imediato. Logo aos 7 minutos, gol de pênalti. Depois, aos 22, mais um, mostrando que está com faro de gol em dia. Com esses, ele chegou a 17 gols e simplesmente assumiu a artilharia isolada do campeonato. Que recuperação, hein? Uma baita volta por cima. Essa tabela aqui resume perfeitamente a história do jogo. Foi o dia e a noite. De um lado, o herói, Caio Jorge, decisivo. Do outro foi uma tarde para esquecer do goleiro Thiago Couto do Vitória. Ele fez um pênalti que foi classificado como infantil no próprio Caio Jorge e ainda falhou no terceiro gol. É isso, né? Em jogo decisivo, uma atuação individual pode definir tudo. Ok, agora a gente sai de um jogo com 4 gols para um cenário completamente oposto. Vamos falar de Mirassol e Botafogo. Duas equipes ali na briga por vaga na Libertadores e que fizeram um jogo, digamos, bem mais amarrado, bem mais tático. E quando eu digo tático, acho que a palavra certa talvez seja sonolento mesmo. Foi um jogo fraco, viu? Descrito até como trágico tecnicamente. Um verdadeiro deserto de criatividade dos dois times. Chance de gol, quase nenhuma. A única, assim, de verdade, foi uma bola na trave do Mirassol. O 0-0 no placar foi o resultado mais justo possível. E pro lado do Botafogo ficou aquele gosto amargo da frustração. Essa frase da análise do jogo diz tudo. Uma das piores atuações do Botafogo em todo o ano. Pesado, né? O time do David Ancelotti jogou muito recuado com 3 volantes e a criação simplesmente não existiu. Faltou querer mais o jogo, faltou ambição. Mas, olha, se o time todo não foi bem, teve um cara que se salvou. E se salvou com louvor. O zagueiro Alexander Barbosa. Ele foi, disparado, o melhor em campo pelo Botafogo. No meio daquela atuação coletiva bem fraquinha, a partida dele foi praticamente impecável lá na defesa. Foi ele quem garantiu que o time saísse pelo menos com um pontinho. Agora, vamos respirar fundo porque o assunto é tenso. É a luta contra o rebaixamento. O Santos entrou em campo contra o Fortaleza com a corda no pescoço, precisando de um resultado de qualquer jeito para dar uma aliviada na tabela. E o grande acontecimento da partida, claro, foi esse aqui. A volta do ídolo. A volta de Neymar. Depois de 7 jogos parado, o camisa 10 voltou. Entrou no segundo tempo e a Vila Belmiro, claro, veio abaixo. A expectativa era toda em cima dele, né? Será que ele conseguiria mudar a história do jogo? E o jogo foi puro drama. O Fortaleza conseguiu abrir o placar com um gol do Barreiro, numa falha da defesa santista. E aí já viu. O relógio correndo, o nervosismo tomando conta da Vila. O Santos até que tentava, tinha mais a bola no segundo tempo, mas não conseguia furar o bloqueio para empatar. E aí vem o lance capital, aos 28 da segunda etapa. Olha só o que aconteceu. Neymar, que já estava tentando organizar o time, pega a bola ali na ponta, ele vai para cima,
tenta o cruzamento para a área e a sorte ajuda. A bola bate no zagueiro Bruno Pacheco e mata o goleiro. Gol contra. Um gol chorado, sofrido, mas que veio da insistência do craque do time e que no fim das contas valeu como se fosse de placa. E esse número 2, esse é o que realmente importa para o torcedor do Santos. Com esse empate e, claro, com a derrota do Vitória, o Santos abriu 2 pontinhos de distância para o primeiro time na zona de rebaixamento. Pode parecer pouco, mas, meu amigo, nessa altura do campeonato, é um respiro, um alívio enorme. Beleza. Então, com esses resultados todos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender o impacto real que esse sábado teve na tabela do Brasileirão. E para fechar o dia, teve mais jogo importante. O Flamengo fez o dever de casa, ganhou do Sport por 3-0, com o Bruno Henrique jogando muito, fazendo 2 gols. Com essa vitória, o Flamengo continua ali, na cola dos líderes. O único ponto de atenção foi a saída do meia Carrascal, que sentiu dores nas costas. É algo para ficar de olho nessa reta final. Olha só, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Lá em cima, o Cruzeiro, com a vitória, foi para 60 pontos e está botando uma pressão danada nos líderes. Ali no meio, o Botafogo até voltou para o G6 com aquele empate, mas o futebol apresentado preocupa. E lá embaixo, que é onde o drama é maior, o Santos conseguiu abrir aqueles 2 pontinhos do Z4, enquanto o Vitória se complicou ainda mais, continuando em 17º. A rodada mal começou e já está separando o joio do trigo. E para fechar, fica a pergunta no ar. Com essa reta final chegando, qual desses resultados de sábado vai ser o mais decisivo lá na frente? Vai ser a vitória do Cruzeiro, que pode ser o combustível para o título? Aquele ponto suado do Santos, que pode ser o ponto da salvação? Ou será que o empate ruim do Botafogo vai custar caro na briga pela Libertadores? O campeonato está totalmente aberto e cada resultado conta. A gente continua acompanhando de perto.